Olá, eu sou Luciano, sou terapeuta do Instituto Pedra da Lua e estou aqui hoje para responder uma pergunta muito importante feita nas nossas redes sociais, que é a seguinte: quem toma antidepressivos pode consagrar a ayahuasca? E essa pergunta é extremamente importante mesmo, sabe por quê? O principal princípio ativo da ayahuasca, chamado DMT, dimetiltriptamina, ele é uma molécula que é extremamente parecida com uma molécula que nós já temos no nosso corpo chamada serotonina. Serotonina é um neurotransmissor, né, uma substância que já existe dentro de nós, que tem inúmeras funções, tanto no nosso psiquismo como em outras atividades fisiológicas, no nosso trato digestório, enfim. O que a serotonina ela faz no nosso cérebro? Entre outras, resumidamente, ela ativa conexões, ela liga os neurônios, ela faz com que a comunicação entre os neurônios aconteça. Pois bem, esse DMT que está presente na ayahuasca é uma molécula extremamente semelhante à serotonina. Tão semelhante que ativa os mesmos receptores de serotonina, ou seja, ele vai ter no nosso organismo o mesmo efeito que tem a serotonina, só que com um detalhe. Estamos falando que na ayahuasca, esse DMT ele está presente em grande quantidade, ou seja, uma quantidade muito maior do que a serotonina está presente em condições normais no nosso organismo. Quando se consagra essa bebida e eu tenho essa enxurrada de DMT no meu cérebro, eu tenho os efeitos da serotonina muito aumentados. E por que eu estou falando de serotonina, falando dessas coisas, né, tão complexas? Porque a maior parte dos antidepressivos que existem no mercado hoje, eles trabalham inibindo a recaptação de serotonina, ou seja, exacerbando, aumentando os efeitos de serotonina, da serotonina que já está presente no seu organismo. Ou seja, isso vai ter o efeito antidepressivo que é desejado, que é almejado por quem toma antidepressivo. Ou outro efeito que você queira, né? Apesar do nome ser antidepressivo, saiba, esse fármaco ele é utilizado para inúmeras funções. O antidepressivo ele pode ser usado até para dor física, ele pode ser usado para ansiedade, e isso cabe ao médico psiquiatra dizer qual é a melhor indicação para cada caso. Eu não sou médico, eu sou dentista. Porém, eu sou um dentista formado pela Universidade de São Paulo, que durante muitos anos dedicou a minha vida à pesquisa dentro da farmacologia. Então, eu não estou falando aqui como um especialista, um grande... Não, estou dizendo que eu tenho responsabilidade do que eu falo. E o que eu vou falar nesse vídeo está baseado em literatura científica, ok? Então, temos aí a maior parte dos antidepressivos do mercado atuando na inibição da recaptação de serotonina, ou seja, aumentando os efeitos da serotonina no teu sistema nervoso central. Eu acabei de falar que o DMT, ele faz isso, ele aumenta os efeitos da serotonina. Por quê? Porque ele simula a serotonina, porque ele parece a serotonina, porque ele ativa os mesmos receptores de serotonina. Então você imagina que você consagra um antidepressivo, você já está com os efeitos da serotonina aumentados. Aí você vai numa cerimônia, numa casa, aonde quer que seja, e consagra essa medicina que vai aumentar ainda mais os efeitos da serotonina. A dose pode ser alta demais. Então, o que quer dizer, Luciano? Quem toma antidepressivo não pode beber ayahuasca? Pode, contanto que ele avise isso à pessoa que está ministrando o chá. Porque provavelmente a dose de ayahuasca, ela deve ser menor para uma pessoa que está tomando um antidepressivo. Salvo um antidepressivo em especial, chamado fluoxetina. Fluoxetina é uma substância, né, antidepressiva que é comercializada com vários nomes. O nome mais famoso é o Prozac, né? Mas não é só no Prozac que ela está presente. A fluoxetina ela se encontra em inúmeras medicações antidepressivas, né? A fluoxetina ela é mais complicada um pouco. Por quê? Porque ela inibe muito a recaptação de serotonina. E aí, Luciano, o que acontece? O que acontece é que estudos científicos demonstram
que o risco de, na vigência do uso da ayahuasca, o usuário de fluoxetina, ele ter uma crise serotoninérgica, ou seja, os efeitos, né, do uso da ayahuasca, os efeitos da serotonina muito aumentados, né, taquicardia, queda de pressão, ou seja, não é muito bacana. Então, o que a gente tem hoje na literatura científica diz que o único antidepressivo que ele não pode ser de forma alguma misturado com a ayahuasca, repito, consagrado em literatura científica, é a fluoxetina. E os demais? Os demais podem, porém, a dose de ayahuasca deverá ser menor. É por isso que, na nossa casa, a gente não dá ayahuasca para ninguém sem esse alguém responder uma anamnese. Uma das perguntas que tem na anamnese é isso, né? A dosagem da ayahuasca, a quantidade de ayahuasca que é dada para cada participante nos nossos trabalhos, ela varia. Varia como? Pela cara do sujeito? Não, varia de acordo com aquilo que foi respondido na anamnese. Tá legal? Essa é a ideia. O que mais que não pode ser combinado com a ayahuasca? Existe também uma classe de fármacos, né? E é utilizado também, mas não somente com efeito antidepressivo, que são os inibidores da MAO. O que é a MAO? MAO, monoamino oxidase, é uma enzima que todos nós produzimos que destrói a serotonina, ou seja, quando a serotonina está em excesso no nosso corpo, a MAO entra em ação e destrói essa enzima. O que acontece? Serotonina e DMT são muito parecidas. As duas substâncias são muito voláteis dentro de nós, ou seja, elas são metabolizadas muito rápido por essa enzima. Na ayahuasca, a gente tem como principal princípio ativo o DMT, que vai ter os efeitos da serotonina. Mas se a gente só ingerir DMT, a MAO vai lá e acaba com ele. E é por isso que existe dentro dessa bebida ayahuasca um outro princípio ativo, outras substâncias que inibem a MAO, ou seja, inibem essa enzima que vai lá e vai destruir a serotonina. Então a gente consegue ingerir uma quantidade de DMT e fazer com que isso fique no nosso organismo por mais tempo, a fim de trazer os efeitos almejados, desejados, quando se consagra a ayahuasca. Porém, uma pessoa que já usa um fármaco que é inibidor dessa enzima, eu entro na mesma questão do antidepressivo lá que inibe a recaptação de serotonina. Eu vou ter a MAO inibida por mais tempo, ou seja, os efeitos da ayahuasca aumentados e entro na mesma consequência, o risco de uma crise serotoninérgica. Ah, Luciano, se eu tomo um fármaco que tem inibidor da MAO, então quer dizer que eu não posso beber ayahuasca? Pode, desde que você avise e o dirigente do trabalho vai te dar uma dose menor de ayahuasca, porque é assim que funciona. Nossa, Luciano, mas tudo isso que você está falando é dentro da sua cabeça, dentro da sua opinião? Não, estou embasado em literatura científica. E dentro da literatura científica, o único fármaco, repito, o único fármaco, pelo menos que se sabe até hoje, que inviabiliza, que contraindica o uso concomitante com a ayahuasca é a tal da fluoxetina. Agradeço essa pergunta, agradeço a oportunidade de respondê-la e fique aí, acompanhe a gente, fica por dentro que logo logo estaremos respondendo, eu, a Edna, estaremos respondendo outras perguntas feitas na nossa página. Muito obrigado.